O que você quer ser quando crescer? Essa é uma pergunta muito comum feita para crianças. Eu já quis ser astronauta. Na época Toy Story estava em alta. Eu queria ser como Buzz Lightyear, ser um patrulheiro espacial. Também já quis ser engenheiro de Fórmula 1. Vi aqueles carros correndo aquelas incríveis velocidades e eu queria fazer um desse. E aí eu procurei saber quem era que fazia e me falaram, engenheiro. Então eu quero ser um engenheiro de Fórmula 1. Também já quis ser presidente da República, né? Porque eu sempre via nos jornais lá, o presidente, isso aqui aprovou, sancionou e não sei o que lá, não sei o que lá. E eu ficava olhando, nossa, cara, deve ser muito legal ser presidente da República. Sonhos de uma criança inocente. Acabou que eu me tornei um menino do computador. E podia ser muito pior, claro, né? Hoje, nosso episódio, nós vamos falar sobre educação, perspectiva e referencial. E nós vamos entender por que abandonamos nossos sonhos de infância. Então vamos começar comparando esses dois personagens da ficção. Buscapé de Cidade de Deus cresceu em uma favela, era filho de gente pobre, recebeu uma educação pública de péssima qualidade, pais eram semi-analfabetos, estava rodeado por criminosos. As chances de um garoto desse ter sucesso na vida é muito pequena. Por sorte, ele comprou uma câmera, na época aquelas câmeras de filme mesmo, e ele começou a tirar fotos da comunidade, né? Tirou fotos de bandidos, revelou as fotos para levar para o bandido, e o cara que revelou a foto acabou entregando aquela foto para um jornal. Publicando essa foto no jornal, ele então passou a ser fotógrafo que entrava na favela para fotografar bandidos, para fotografar o crime. Então ele teve uma oportunidade, ele teve um referencial diferente. Por quê? Se ele não tivesse esse colega que faz a revelação de fotos, ele teria seguido por um outro caminho. Já Riquinho era filho de rico, cresceu numa mansão, recebeu educação nas melhores escolas particulares, tinha pais formados e bem-sucedidos, estava rodeado por ricos. Quais as diferenças de perspectiva e referencial que esses dois têm? Para a gente entender esses dois conceitos, a gente vai fazer essa analogia aqui de uma estrada para o sucesso. Imagina que no final dessa estrada nós temos aqui o sucesso, e aqui no começo nós temos um rico e um pobre. Então vamos entender a visão do rico. Esse é o ângulo de visão dele, ele enxerga quase toda a estrada. O sucesso está bem visível, bem próximo dele nessa perspectiva. Já a perspectiva do pobre é essa aqui. Metade da visão dele cobre parte da estrada e a outra metade está fora da estrada, está à marginal da estrada, onde você encontra a morte pelo crime como destino ou a dependência de drogas, que inclusive é um ponto compartilhado entre ricos e pobres por estar na intersecção, certo? Então, ambos começam o caminho na escola, só que a diferença é que o rico, os pais deles têm condição de pagar uma boa escola particular, inclusive também jovens de classe média, crianças de classe média. Os pais também, com muito esforço, muitas vezes comprometendo metade da sua renda familiar, conseguem colocar os seus filhos em escolas particulares. Já o pobre, ele não consegue. Ele vai colocar seu filho na escola pública. O nível de ensino de uma escola pública é muito baixo. E parte da responsabilidade disso está pelos referenciais. Os professores que ensinam na escola pública têm baixíssimas condições de trabalho. Eles acabam não conseguindo oferecer um ensino de qualidade para os seus alunos, mesmo se esforçando muito. Então, a escola pública acaba tendo grandes problemas e não consegue ter o mesmo nível de ensino que uma escola particular. Um rico, quando ele está perto de prestar um vestibular, o Enem e tal, ele faz um cursinho preparatório. Porque no cursinho preparatório ele vai aprender matérias específicas e dicas técnicas para conseguir ter um bom desempenho na prova. Quanto pobres, por não terem uma educação de qualidade, o governo disponibilizou cotas. E através dessas cotas, eles têm alguma chance de ingressar numa universidade pública. Ambos estão concorrendo a uma vaga no SISU. Lógico, pobres concorrem à vaga pelas cotas, ricos concorrem à vaga pela ampla concorrência. O número de vagas ofertado para ampla concorrência é muito maior para os ofertados para cotas. Logo, a maioria que vai ingressar na universidade federal, estadual
vai ser pessoas de renda maior ou de classe média. As universidades federais são bem vistas no mercado de trabalho, por isso seus alunos eles têm chances muito maiores de terem bons empregos. Então, os poucos pobres que conseguem, a maioria dos ricos conseguem ser bem-sucedidos por causa disso, porque conseguiram entrar na Universidade Federal. Pobres também têm aquela questão de que precisam trabalhar para ajudar a família. Então, muitos optam por um curso técnico para ter uma profissão. E com o curso técnico, sua visão abre um pouco mais para a educação. E alguns deles tentam entrar na universidade para poder ter um salário melhor, um trabalho melhor. Muitos conseguem pelas cotas, inclusive a maioria das pessoas que entram nas cotas vieram de cursos técnicos. E assim eles conseguem trilhar esse caminho do sucesso. Já para quem não consegue ingressar na Universidade Federal, existem as faculdades particulares. Ricos conseguem pagar tranquilamente uma faculdade particular, mas eles sabem que a qualidade de ensino é inferior. Então, eles preferem colocar os seus filhos na Universidade Federal. Mas se não dá, então ele vai pagar a faculdade particular. Já pobres não conseguem pagar. E muitas vezes nem o pessoal da classe média consegue pagar. Para isso, o governo disponibiliza o ProUni, que são bolsas para pessoas de renda baixa que fizeram o Enem. Muitas dessas bolsas são de 100%, outras de 80%, outras de 60%. Então essas bolsas que são menores, a pessoa precisa pagar uma pequena parcela, né, da faculdade. Acabam que pessoas mais pobres precisam escolher faculdades que têm uma parcela mais barata para poder caber no seu orçamento familiar. Acaba que essas faculdades que têm uma parcela mais barata são faculdades de baixa qualidade, porque a maioria das pessoas que estudam nessas faculdades vieram de escolas públicas. Então elas têm um pré-requisito muito baixo. Elas acabam não conseguindo compreender a matéria na mesma velocidade. Muitas vezes o professor precisa nivelar a turma por baixo, ou seja, ensinar conceitos que eram para ter sido aprendidos no ensino médio, mas o aluno chegou na faculdade sem aprender. E aí o professor precisa gastar tempo da aula ensinando isso. E acaba que, por esses motivos, o mercado vê estudante formado em faculdade particular com olhos diferentes daqueles que são formados em universidades federais. Lógico que muita gente não consegue as bolsas do ProUni. Para isso, o governo também criou o FIES, Financiamento Estudantil. E tanto os pobres quanto pessoas de classe média conseguem ingressar na faculdade particular através do FIES. Depois, existe um grande problema, porque se você tiver sorte e você for bem visto, consegue sucesso. Quem? Geralmente, pessoas ricas. Se formou numa faculdade particular, só que o pai tem boas indicações, tem bons amigos, pessoas que vão dar para o seu filho oportunidades de bons empregos. Mas para a maioria das pessoas que fazem particular, precisam se submeter a subempregos, onde eles vão ter que demonstrar suas habilidades, muitas vezes vão ter que aprender coisas que não foram ensinadas na faculdade particular, e ali, depois de um tempo trabalhando, exercendo esses subempregos, é que eles vão poder ter alguma visibilidade, alguma importância, e assim conseguir chegar ao sucesso. Os obstáculos, né, que existem no caminho para o sucesso são muito maiores para quem é pobre. Um outro problema são as drogas. Muitos alunos de faculdades particulares e universidades públicas têm um contato com as drogas pela primeira vez ali. E muitos desviam do seu caminho do sucesso, chegando assim tão perto dele, por causa delas, por causa do vício. Já pobres têm contato com as drogas muito mais cedo. Aos 12 anos, a maioria já viram pessoas usando drogas. Muitos já experimentaram drogas aos 12 anos e outros já estão viciados. O crime é uma opção para manter esse vício nas drogas. Jovens são aliciados muito cedo, aos 12 anos. Muitas vezes vêm bandidos na porta da escola, montados numa moto, e eles pensam, aquele cara ali, ele tem moto, ele conseguiu através do crime, através do tráfico. Então muitos entram no tráfico, e no tráfico eles acabam, muitas vezes, fazendo o trabalho sujo, protegendo traficantes maiores de idade, assumindo crimes que não cometeram, sendo presos para poder ganhar respeito. E a cadeia é a faculdade do crime. Dentro da cadeia é onde ele se torna bandido. E esses 3 pontos aqui só tem um destino: a morte. Então, a realidade do pobre é muito diferente. Uma outra coisa dos ricos também, existe um atalho chamado herança. Muitas vezes o jovem recebe uma herança dos pais e assim conseguem ter sucesso muito cedo, contratando pessoas que vão administrar aqueles negócios que ele herdou. Enquanto pobres, né, seguem nesse caminho mais difícil aqui, que vai levar muito tempo
para chegar no sucesso. Então, o que muda aqui? O que faz alguém seguir o caminho do sucesso e alguém seguir o caminho do crime? O referencial. Se o cara tem um referencial de curso técnico, ele vai escolher fazer os cursos técnicos. Ele tem um tio, primo, alguém que fez um curso técnico e tem um emprego melhorzinho por causa disso, ele vai escolher fazer o curso técnico. Agora, se ele vê pessoas na família, ou colegas, ou o patrão dos pais deles lá, fez uma faculdade particular, uma universidade federal, e ele olha, nossa, eu preciso fazer isso para eu conseguir ter sucesso. Então ele tem um referencial positivo, ele acaba seguindo o caminho do sucesso. Agora, a maioria segue o caminho do crime, porque o referencial dele é aquele cara de moto na frente da escola. Para ele ter aquela moto, ele acha que ele precisa seguir o crime e acaba terminando na morte. Então nós temos três fases muito distintas. A infância, que é o primeiro referencial, na adolescência também é a fase de mudanças, é a fase de rebeldia muitas vezes, ou a fase de dedicação. E na fase adulta, que é a fase do sucesso, ou a cadeia e a morte. Crianças são estimuladas desde pequeno, crianças ricas, a desenvolverem raciocínio lógico. Tem jogos, brincadeiras, coisas que despertam isso. Esporte, música, danças, um monte de coisas que ajudam ela a desenvolver suas habilidades. Enquanto crianças pobres são deixadas pelos pais, porque o pai trabalha o dia inteiro. Muitas vezes o pai é alcoólatra, muitas vezes o pai é usuário de drogas. Então eles são deixados em casa enquanto o pai e a mãe estão trabalhando. E eles ficam brincando na rua com outras crianças que têm as mesmas perspectivas que eles. Ali na rua eles convivem com bandidos, eles veem crime, eles veem armas, eles veem pessoas morrendo, eles veem pessoas sendo assaltadas. Adolescentes ricos estudam nas melhores escolas, fazem cursinhos preparatórios, têm uma vida confortável, têm amigos que são focados também no vestibular, então ele está cercado de boas referências e acaba isso influenciando muito no sucesso. Enquanto pobres têm aquela referência do crime, vivem em escolas públicas de péssima qualidade, são aliciados por tráfico muito cedo, ou aqueles que não são atraídos por tráfico começam a trabalhar muito cedo para ajudar a família, e algumas meninas engravidam muito cedo. Uma realidade muito triste, trazendo crianças que vão sofrer na pobreza no Brasil, aqui no nosso país. E jovens ricos, eles se formam nas melhores universidades, conseguem boas profissões e continuam a ter uma vida confortável. Lógico que jovens de classe média também podem chegar aqui, e até jovens pobres que se esforçaram muito e seguiram aquele caminho do sucesso, conseguem chegar aqui com muito esforço. Mas a maioria preferiu não se esforçar. Então, ou se formaram em universidades particulares, têm dificuldade de conseguir um bom emprego, aceitam subempregos por causa disso. Outros que seguiram a vida de crimes tendem à morte e à prisão. Isso é uma realidade muito triste no nosso país. O que podemos fazer para mudar isso? Como que a gente muda essa realidade? Ideia. Por que o governo não dá bolsas de 100% para jovens de renda baixa? Por que não? Não sairia muito mais barato para o Estado pagar uma bolsa? Estaríamos entregando uma educação de qualidade para crianças pobres? Não seria legal cada aluno poder escolher a escola que ele quer estudar? Os pais poderem escolher a escola que quer colocar os filhos? Ele iria colocar aquela escola que estivesse mais adequada ao que ele deseja para o filho dele. Isso iria aumentar a competitividade entre as escolas, porque elas precisariam oferecer melhores condições de aprendizagem para concorrer com o outro, porque o aluno ele ia optar pelaquela escola que tivesse as melhores condições. Iria aumentar os empregos também, ia ser necessário contratar mais professores, contratar servidores para a limpeza, para a cantina e etc. Ia ser o fim da superlotação das escolas públicas, a gente teria até uma melhor qualidade de ensino nas escolas públicas. As escolas públicas iam melhorar. Isso é uma coisa que aconteceu na Nova Zelândia. Quando o governo, lá em 1980 e alguma coisa, vou colocar link na descrição, passou a dar bolsas para alunos carentes, reduziu a quantidade de alunos na escola pública e os professores começaram a ter melhores condições e a escola pública se tornou melhor do que as escolas particulares. Hoje, na Nova Zelândia, muita gente estuda nas escolas públicas porque querem. Porque se ele quiser estudar na escola particular, o governo dá uma bolsa para ele.
Boa parte desses R$ 2.800 fica retido nas secretarias de Estado, nas secretarias dos municípios, e eles não chegam até os cofres das escolas. E esse dinheiro ele é destinado para fazer reformas na escola, fazer uma pinturazinha ali, que o governo superfatura essa pintura, paga 4 vezes o valor dela, e sendo que metade desse valor a empresa tem que devolver para o governo. Então ia acabar com esse tipo de corrupção na educação brasileira, e iríamos ter menor desigualdade em vestibulares. Os alunos de escola pública iam poder concorrer com escolas particulares. Também melhor inclusão no mercado de trabalho. Até as faculdades particulares iam se tornar melhores. Por quê? Elas não iam precisar mais nivelar os alunos por baixo. Os professores iam ter alunos mais bem preparados. Eles iam poder absorver melhor o conhecimento, iam aprender mais e se tornar profissionais melhores. Lógico que também são necessárias políticas de segurança pública, que nós vamos falar em outro episódio, inclusive, para reduzir o aliciamento de menores ao tráfico. Porque esses jovens, eles vão se tornar melhores profissionais, transformando o nosso país nos próximos 20 anos. Eu acredito. E você? Vamos fazer? Muito obrigado por assistir. Nosso próximo episódio vai ser sobre segurança pública, armamento versus aumentar e melhorar o efetivo policial. Nós vamos apontar os pontos positivos e negativos de cada um desses e você vai decidir qual das duas opções é melhor. Peço para vocês que se inscrevam no canal, ative a notificação para você receber os próximos vídeos, curta, compartilhe e leve esse conhecimento para mais pessoas. Muito obrigado por assistir e até mais.